Eu não consigo parar. Essa doença está tomando conta. Ela assume o controle e me leva pro nada. Preciso da sua ajuda. Não consigo lutar contra isso para sempre. Sei que você está vendo. Consigo te sentir aí fora. E aí, galera? Então, deixa eu explicar. Isso que eu acabei de dizer é um trecho da música My Demons da banda Starset, e que de alguma forma espero que se encaixe com o perfil do protagonista desse vídeo. Sem mais delongas, vamos nessa. Ele é considerado o maior vilão do Homem-Aranha. Ele é pro Teioso o que o Coringa é pro Batman. Ele é sádico, lunático e mentalmente instável. Sim, eu estou falando dele mesmo, Norman Osborn, ou melhor dizendo, o Duende Verde. Entre todas as versões que eu conheço desse personagem tão icônico, apenas uma se destaca para mim como sendo a principal versão do Duende. Sim, eu tô falando da primeira adaptação cinematográfica do personagem, a que foi interpretada pelo brilhante William Dafoe, e que por sinal me aterrorizava quando eu era apenas uma criança. Mas enfim, é sobre essa versão que eu vou falar hoje. E se você já curtiu essa ideia, deixa o like e bora lá! O Harry me contou que você é um gênio da ciência. Sabe, eu sou um cientista também. Nascido no dia 11 de outubro de 1945 em Massachusetts, Norman era filho de Amberson Osborn e uma mãe sem nome. Quando criança, o Norman, como já é de se esperar, era muito bem na escola, e até os próprios professores reconheciam o potencial do garoto. Enquanto no colégio as coisas eram às mil maravilhas, em casa as coisas não podem se dizer as mesmas. Seu pai, Amberson, era um empresário e inventor fracassado. E por ser um fracassado e consequentemente sem muito dinheiro no bolso, ele acabava batendo tanto na esposa quanto no seu filho Norman, para descontar toda a raiva que ele sentia. Além disso, ele vivia dizendo pro filho que ele era um ninguém, um lixo, um nada, o que levou o Norman a criar uma obsessão por riqueza e poder, e assim ser o completo oposto do que o seu pai foi. Mas para isso acontecer, ele resolveu mergulhar nos estudos. Ele focou 100% na escola. Isso porque, além dos estudos o ajudarem a cumprir esse objetivo de ter riqueza e poder, o colégio era o único lugar onde o tratavam com dignidade, onde o reconheciam, onde o valorizavam, onde o respeitavam. Já um pouco mais velho, ele passou a frequentar o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e se formou no ano de 1963, com seus 18 anos, sendo até aquele momento o graduado mais jovem do instituto. Por sempre ter se dado bem no campo acadêmico, o Norman passou a acreditar que ele estava destinado a grandezas. Foi então que no ano de 1964 ou 65, ele enfim fundou a sua própria empresa, a Oscorp Industries. E vale citar que na Oscorp, a principal área que o Norman estudava era a nanotecnologia. Durante esse período, o Norman se casou com uma mulher chamada Emily, a futura mãe do Harry. Porém, o Norman começou a desconfiar da Emily, pensando que ela tinha se casado com ele apenas por causa da sua fortuna e não por amor. No ano de 1966, a empresa sofreu uma recessão, levando o Norman a hipotecar sua própria casa e usar todas as linhas de crédito que ele podia para manter a Oscorp viva. Em 1970, alguns cientistas secretamente começaram a questionar as capacidades do Norman de administrar a sua própria empresa, e vários outros cientistas e funcionários estavam preocupados com seus empregos, já que o futuro da empresa continuava na dúvida após a recessão. Em 22 de fevereiro de 1984, o Harry nasceu, porém mais tarde a Emily acabou morrendo, o que com certeza abalou o psicológico do Norman e futuramente o do Harry também. Pelo fato de ser um cientista
e ser dono de uma empresa multibilionária, o Norman praticamente não tinha tempo algum para o filho, por mais que ele quisesse muito estar junto com o Harry. Pensando que isso era o melhor para o seu filho, o Norman matriculou o Harry em várias escolas particulares, mas por conta do Harry desejar querer estudar numa escola normal como um garoto normal, ele acabou sendo expulso de todas essas escolas. O Norman então resolveu matriculá-lo na escola de Midtown, onde lá o Harry conheceu o seu melhor amigo, Peter Parker, o futuro Homem-Aranha. E então chegamos em 2002, o ano em que o filme do Homem-Aranha 1 se passa. Nesse ano, tanto o Harry quanto o Peter já estão no terceiro ano do ensino médio. A escola está fazendo uma excursão para um laboratório de genética avançada, e o Norman conhece o Peter um pouco antes de ele entrar no laboratório. O Harry apresenta o Peter para o seu pai, e logo de início ele se encantou pelo garoto. Ele ficou maravilhado com o fato do Peter ser um gênio da ciência, assim como ele, afinal, ele é um cientista também. O Peter, inclusive, chegou até a falar para o Norman que tinha feito um trabalho da escola baseado na pesquisa dele sobre nanotecnologia. 40 mil anos de evolução. E nós mal conseguimos explorar a grandeza do potencial humano. Já na Oscorp, o Norman e sua equipe estão desenvolvendo duas coisas. A primeira é um traje de batalha, um tipo de exoesqueleto, que vem acompanhado com um planador. E a segunda coisa é uma fórmula, um tipo de soro do super soldado, que é capaz de ampliar o desempenho humano em níveis altíssimos. O que acontece aqui é que a Oscorp quer vender essa mesma fórmula para o exército. O General Slocum então visita o Norman e sua equipe para saber mais sobre essa tal fórmula e os seus efeitos. O Dr. Strom disse que a equipe testou várias vezes em ratos através do vapor, e houve um aumento de 800% na força física das cobaias. Porém, teve um teste que deu errado, e os efeitos colaterais são violência, agressividade e insanidade. E segundo o Strom, eles teriam que rever todo o processo desde a fórmula. Então Henry diz para o Norman que o General Slocum quer fechar contrato com a Quest Aerospace, a principal concorrente da Oscorp. O Henry ainda completa dizendo que eles também estão construindo o próprio exoesqueleto deles, e que vão testar em 2 semanas. O Slocum diz ainda que se caso os ampliadores não forem testados com eficiência em humanos dentro desse período de 2 semanas, ele não somente vai cortar todo o financiamento do projeto, como vai transferir para a Quest. E isso significaria o fim da Oscorp. Vendo que em 2 semanas não daria tempo suficiente para refazer a fórmula, e também com medo de perder o contrato para a Quest e consequentemente a sua empresa, o Norman, claro, fica desesperado e acaba testando o soro nele mesmo, indo contra os conselhos do Dr. Strom. Só que o Norman estava realmente confiante nesse procedimento, afinal, até aquele momento, apenas um teste tinha dado errado. Então esse tinha grandes chances de dar certo. Porém, deu muito errado. Depois que o gás se espalhou, o Norman começou a ter convulsões e logo em seguida desmaia. Quando o Strom vê isso, ele imediatamente desliga a máquina e tenta acordar o Norman. Só que quem acorda não é mais o Norman, e sim o Duende Verde. Ele mata o Strom e acaba roubando o traje de voo e o planador. E dando uma pausinha aqui na história, eu queria explicar quem de fato é o Duende Verde. Na minha opinião, o Duende Verde é como se fosse um tipo de Norman Osborn do mal, sabe? Um Norman alternativo, digamos assim. Alguém capaz de destruir, matar e passar por cima de quem quer que seja para cumprir os seus próprios objetivos. São 2 mentes diferentes, 2 pessoas diferentes, que têm seus desejos, vontades e opiniões distintas, e a sua própria maneira de encarar o mundo. Então, para resumir, o Duende é literalmente o oposto do Norman. E é isso, voltando para a história. No dia seguinte, o Harry encontra o Norman desmaiado no chão da mansão, e sem lembrança alguma do que tinha acontecido na noite passada.
E então chega essa mulher e avisa ao Norman o que tinha acontecido na noite passada. Ela diz que o Dr. Strong morreu assassinado e que tanto o traje quanto o planador foram roubados. E sem saber que ele mesmo tinha feito tudo isso, o Norman reage a essas notícias completamente horrorizado. Depois do acidente no laboratório, dá pra ver que o Norman tá enlouquecendo aos poucos, já que ele começou a ouvir risadas pela casa. Enquanto isso, o General Slocum, cansado de esperar pela Oscorp, vai até uma área de testes da Quest para ver o que o exoesqueleto deles pode fazer. E por alguma razão, tudo que o Slocum quer é ferrar com o Norman. E usando o traje de voo, o planador e uma das várias máscaras que o Norman possui em casa, o Duende Verde aparece e destrói a armadura da Quest, matando na hora o piloto, e logo depois ele bombardeia toda a instalação, matando todos os cientistas e o General Slocum. Depois disso, o Norman recupera sua personalidade verdadeira e comparece na formatura do Harry e do Peter. E ele tá muito orgulhoso do Harry, afinal, ele conseguiu terminar o ensino médio. E ele o parabeniza, afirmando que essa não é a primeira vez que provam que ele errou, o que sugere que ele realmente duvidava que o Harry fosse conseguir. Logo em seguida, ele conversa com o Peter, falando que ele é como se fosse um irmão pro Harry, e devido a essa amizade tão forte entre os dois, o Norman já o considera como um filho, como parte da família. E que apesar dele estar sofrendo com a morte recente do tio Ben, o Norman diz que o Peter pode contar com ele, e que se ele precisasse de alguma coisa, era só ligar. E vale lembrar que o Norman acabou comprando um apartamento pro Harry e pro Peter para que eles pudessem passar o outono. Já na Oscorp, as coisas parecem estar muito bem. Em uma reunião, o Norman diz aos executivos que a Oscorp superou a Quest e se tornou a principal fornecedora pro exército no país. O que de fato são ótimas notícias. Porém, o Henry diz que é exatamente por isso que vão vender a empresa, e que após o bombardeio do Duende, a Quest está recapitalizando e expandindo. E ele disse mais, ele disse que a Quest fez essa proposta de vender a Oscorp, e eles simplesmente não puderam recusar. Então o Max fala que o conselho votou na demissão do Norman e que foi unânime, e esperam que ele se demita nos próximos 30 dias. E vão anunciar a venda publicamente após o Festival da União Mundial. Claro que ele fica enfurecido por ter sido traído e jogado de lado pelas pessoas que ele mesmo contratou e confiou, e ele então acaba perguntando a todos ali se eles sabem o quanto ele se sacrificou pelo bem da empresa. E eu imagino que ele deve estar falando de duas coisas. Primeiro, o fato de ele ter hipotecado a própria casa devido à recessão que teve na Oscorp anos atrás. E é claro, o tempo que ele deixou de ficar com o Harry para focar na empresa. Mas enfim, mesmo falando isso, não tem jeito. Todos querem a saída do Norman. E então, nesse momento, o Duende Verde assume o controle do corpo do Norman e ele planeja matar todos ali, sem dó e nem piedade. Eu estou fora. E então, com o planador, o traje e a máscara, o Duende Verde vai até o festival na Times Square e causa o maior terror. Ele simplesmente começa a lançar bombas na sacada em que os executivos estavam e os mata, colocando em perigo não somente a Mary Jane, a namorada do seu filho, como também o próprio Harry. E detalhe que ele só não morreu por pura sorte. E antes que ele pudesse machucar a Mary Jane, o Homem-Aranha aparece e o confronta. Depois de lutarem um pouco, o nosso querido Teioso acaba danificando o planador, o que faz com que o Duende recue. Mas antes de ir embora, ele acaba dizendo que eles se verão de novo. Já na mansão, o Norman começa a ouvir a voz do Duende. Ele pergunta então quem está falando aquilo e da onde que essa voz está vindo. O Duende responde que o Norman o conhece muito bem e que para encontrá-lo ele deve seguir o calafrio da sua espinha. O Duende diz onde ele está
E o Norman se vira e tem uma pequena surpresa. Ele acaba se vendo no espelho e percebe que aquela voz estava vindo dele mesmo. Enquanto se aproximava lentamente até o espelho, o duende começa a dizer que não foi mera coincidência que tantas coisas boas estejam acontecendo para o Norman. O Norman então pergunta ao duende o que ele quer. E ele diz que quer fazer o que o Norman não pode, dizer o que o Norman não diz e eliminar aqueles que estão no caminho do Norman. Quando o Norman percebe que foi o duende que matou os membros do conselho, o duende diz que não foi ele, mas sim eles. Eles os mataram. O duende o lembra do acidente envolvendo os ampliadores de desempenho e fala que ele é a maior criação do Norman. Afinal, o Norman sempre quis poder, e isso era apenas o começo. E aqui vai uma pequena observação. Muito provavelmente a ideia do duende aqui, assim como nos quadrinhos, era se tornar o rei do crime. Continuando, o duende diz ao Norman que só tem uma pessoa que pode impedi-los: o Homem-Aranha. Porém, o duende pensa que seria muito bom se o Teioso se juntasse a eles. E então ele vai até o Clarim Diário e, de uma forma muito educada, ele acaba perguntando ao Jameson quem é o fotógrafo que tira as fotos do Homem-Aranha, pois assim esse fotógrafo o levaria até o Teioso. O Jameson, para proteger o Peter, mente, falando que as fotos vêm pelo correio. O duende então se irrita e antes que o Jameson levasse um soco que certamente o mataria, o Homem-Aranha aparece para salvar o dia. Só que o duende acaba usando um gás sonífero, e isso deixa o Peter inconsciente. Então ele leva o Homem-Aranha para um telhado de um prédio porque ele queria conversar um pouco com o herói. E só para deixar uma coisa bem clara, nesse momento o duende realmente vê o Teioso como um aliado. Eu escolhi meu caminho e você escolheu o do herói. Quando ele acorda, o duende começa a dizer ao Aranha que ele é uma criatura incrível e que os dois não são tão diferentes assim. O duende diz ao Peter que não importa o que ele faça pelas pessoas e que mesmo agora todos achem ele divertido, com o tempo eles vão passar a odiá-lo. O duende então propõe ao Aranha ou para que eles unissem forças, porque se isso acontecesse eles basicamente poderiam governar Nova York, ou então eles poderiam continuar a lutar um com o outro, o que no processo mataria muita gente inocente até que no fim, ambos morreriam. O duende diz ao Peter para ele pensar em tudo isso e vai embora. Alguns dias depois, com a intenção de atrair o Homem-Aranha, o duende acaba incendiando um prédio. E logo depois do Peter ter salvado a vida de um bebê, faltava apenas uma mulher que gritava desesperadamente por ajuda. Mas quando ele se aproxima da tal mulher, é revelado que não é uma mulher, e sim o Duende Verde. Ele questiona o Aranha sobre a sua proposta e se ele está dentro ou fora. O Peter acaba recusando, isso faz com que o Duende lance as lâminas morcego, e uma delas acaba cortando o braço do Peter. Porém, o Homem-Aranha leva vantagem na luta e vai embora. Isso deixa o Duende enfurecido, e ele acaba dizendo que ninguém diz não pra ele. Após a luta, o Norman, já com a sua personalidade real, vai até o apartamento do Harry e do Peter para comemorar o dia de ação de graças e aproveitar para conhecer a Mary Jane. E agora só faltava o Peter chegar. Porém é aí que todos acabam escutando um barulho vindo do quarto do próprio Peter. Só que na verdade era ele vindo da batalha contra o Duende. Quando todos sobem para ver se o Peter tá ali, eles acham estranho, porque não tinha ninguém no quarto. O Norman fica um tanto surpreso ao ver que o Peter é um pouco bagunceiro. Porém, segundo a tia May, todos os homens brilhantes são assim. Né, Norman? O Peter, nesse momento, estava grudado no teto, e quando o Norman estava prestes a sair do quarto, uma gota de sangue do ferimento dele acaba caindo. E graças às suas habilidades vindas do soro, o Norman consegue ouvir que algo caiu no chão.
Desconfiado que o Homem-Aranha estava ali por perto o vigiando, ele resolve checar a varanda, mas não encontra ninguém e acaba descendo para esperar o Peter com os outros. Nisso, o Peter chega e todos resolvem começar o jantar. Mas é justamente aí que o Norman descobre que o Peter e o Homem-Aranha são a mesma pessoa. Isso porque ele tinha reconhecido aquele ferimento e percebeu que aquilo que caiu do teto no quarto do Peter era o próprio sangue do garoto. Com isso, ele acaba pedindo a licença de todos e se retira, falando que algo requer a atenção dele. O Harry, indignado, vai atrás e questiona a atitude do pai. Afinal, ele tinha planejado tudo isso para que o Norman conhecesse a namorada dele. Só que o Norman não confia na Mary Jane. Ele pensa que ela não passa de uma interesseira, exatamente como a falecida mãe do Harry, a Emily. Depois de falar tudo isso pro Harry, ele vai embora. Já em casa, o Norman conversa com a sua outra face. O Duende diz que o Homem-Aranha é quase invencível, porém o Peter pode ser destruído. O Norman não quer machucar o Peter, mas o Duende insiste, afirmando que a traição não deve ser encorajada e que o Peter precisa de uma lição. O Duende então diz que eles devem fazê-lo sofrer, eles devem fazê-lo preferir a morte. O Norman pergunta como que eles vão fazer isso, e o Duende responde que o guerreiro astuto não ataca nem o corpo e nem a mente, mas sim o coração. Em um ato covarde, o Duende ataca a Tia May, que estava orando e se preparando para dormir. Em pânico, ela olha para aquela figura assustadora, que não somente ri da situação, como ordena para que ela termine a oração. E isso deixa a Tia May traumatizada e hospitalizada. Quando o Peter vai ver o estado da tia, ele encontra ela delirando e falando daqueles terríveis olhos amarelos. O que faz o Peter chegar à conclusão de que o Duende sabe quem ele é. Ou seja, todas as pessoas que o Peter gosta estão em perigo. O Harry então vai até o hospital visitar a Tia May, mas quando ele abre a porta, ele vê o Peter e a Mary Jane de mãos dadas, e fica extremamente magoado. Ao voltar para casa, ele ouve algumas risadas sinistras e acaba chamando pelo pai. O Norman aparece e o Harry diz que ele estava certo sobre a Mary Jane, e que ela estava apaixonada pelo Peter. O Norman começa a falar que reconhece que nunca foi um bom pai, e que nem sempre esteve ao lado do Harry. Ele também diz que se orgulha do filho, e que vai reparar algumas injustiças que ele sofreu, e por fim o abraça. Porém, dentro do Norman, o Duende já sabe o que tem que fazer. O Duende acaba descobrindo onde a Mary Jane mora. Quando o Peter liga para ela, é o próprio Duende que atende, e ele pergunta ao Peter se o Homem-Aranha pode sair para brincar. Depois de provavelmente ter jogado na MJ aquele gás sonífero, o Duende a leva para a ponte de Queensboro. Ao acordar, ela acaba vendo o Duende destruir a estação do teleférico que estava cheio de crianças. E então com uma mão ele acaba segurando o cabo do teleférico e com a outra mão ele segura a MJ. Quando o Aranha chega, o Duende o obriga a escolher entre a Mary Jane e as crianças, afirmando que todos nós escolhemos quem queremos ser. E agora tá na hora do Peter escolher entre a mulher que ele ama e algumas crianças inocentes. E sem pensar duas vezes, o Duende solta os dois ao mesmo tempo. Porém o Peter felizmente consegue salvar todo mundo. Mas o Duende não desiste e tenta atrapalhar o Aranha. Só que com uma ajudinha do povo de Nova York, o Peter consegue deixar todos em segurança. E então com ódio, o Duende, através de um tipo de cabo, leva o Homem-Aranha para um prédio abandonado, onde vai se iniciar a batalha final. Primeiro, ele joga uma bomba no rosto do Peter, o que acabou ferrando o uniforme dele, além de ter ferido ele bastante.
Logo depois, com a intenção de matar o Peter com as suas próprias mãos, ele começa a espancar o Homem-Aranha de maneira brutal. Depois de mais alguns golpes e uma voadora, o Duende aparentemente derrota o Homem-Aranha. Então ele começa a ameaçar a Mary Jane, dizendo que a morte dela seria indolor e rápida, porém agora que o Peter o irritou, ele vai matá-la de forma lenta e dolorosa. E ele até mesmo chega a pegar um tridente para acabar com o Peter de vez. Só que essa ameaça acaba enfurecendo o Peter. E quando o Duende ia perfurá-lo com um tridente, o Peter não só segura, como também joga o Duende para longe. E depois de ser atingido por um muro, ele ainda leva alguns golpes do Peter. Até que aparentemente o Norman retoma o controle e implora pro Peter parar. O que eu pessoalmente não acredito que seja o Norman falando ali. Eu já acredito que na verdade era o Duende tentando enganar o Peter se passando pelo Norman. Enfim, ele começa a dizer que não foi ele que matou o pessoal na sacada. Ele também diz que nunca machucaria o Peter, apesar de que era exatamente o que ele estava tentando fazer até agora há pouco. Só que secretamente ele estava configurando o planador para matar o Peter. Então o Duende começa a dizer que tem sido um pai para o Peter e quer que ele seja um filho para ele agora. Mas então ele diz que deseja uma boa viagem para o Homem-Aranha e o planador vem com tudo. Porém, graças ao sentido aranha, o Peter conseguiu desviar e quem é perfurado é o Duende. E é aí que o Norman verdadeiramente retoma o controle e diz suas últimas palavras: Peter, não conte ao Harry. E assim ele morre. E apesar do legado do Duende ter sido assumido pelo Harry, eu não vou contar a história dele, mas eu posso resumi-la, porque afinal isso meio que também faz parte da história do Duende Verde original. Então vamos nessa. Resumindo, o Harry encontra o Homem-Aranha do lado do corpo do seu falecido pai e passa a buscar vingança contra o Aracnídeo. Então ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha, descobre que o seu pai era o Duende Verde, tenta matar o Peter para se vingar, perde a memória, pega a Mary Jane, recupera a memória, faz o Peter e a Mary Jane terminarem, briga com o Peter e perde feio, tem a cara detonada por uma bomba e fica cego de um olho, recusa ajudar o Peter para enfrentar o Venom e o Homem-Areia, descobre que o seu pai se matou de fato, deixa a vingança de lado e ajuda o Peter, se sacrifica pelo Peter e enfim morre, acabando de uma vez por todas com o legado do Duende. Não dá para fugir de si mesmo. Em um outro universo, no ano de 2024, 22 anos após a morte do Norman, uma variação do Peter acabou mudando o feitiço do Doutor Estranho, que originalmente era para fazer com que o mundo todo esquecesse que o Peter é o Homem-Aranha. Só que como ele queria que os seus amigos continuassem sabendo que ele é o Homem-Aranha, isso acabou causando danos ao feitiço, fazendo com que as pessoas de outros universos que sabiam que o Peter é o Homem-Aranha fossem puxados dos seus mundos para esse mundo. O Doutor Estranho acaba impedindo que a maioria dessas pessoas viessem, porém as que vieram foram mais 2 outros aranhas e um grupo de vilões. Entre eles são o Electro, o Lagarto, o Homem-Areia, o Dr. Octopus e, é claro, o Duende Verde, mais cruel e mais insano do que nunca. Mas peraí, para tudo. O Norman não estava morto há anos? Como é que ele está vivo agora? Então, pelo que deu a entender, o feitiço do Doutor Estranho não somente mexe com o multiverso, como aparentemente mexe também com viagens no tempo. O que significa que o Norman foi puxado antes de morrer. E considerando o fato dele ter aparecido em cima do planador e com o traje novinho em folha, ele provavelmente foi tirado em algum momento em que ele estava em cima do planador, na ponte do primeiro filme. O Duende é teleportado para a mesma ponte em que o Octopus e o Homem-Aranha estavam lutando. Depois de jogar uma bomba e ela explodir, ele surge em meio à fumaça com o seu planador dando risada
e tenta matar o Peter. Porém o Peter, junto do Octopus, são teleportados pelo Doutor Estranho até a casa dele. Depois, o Norman, já no controle do seu próprio corpo, vai para um beco e ele tá completamente apavorado. Ele até chega a esconder o planador, mas então o Duende começa a falar com ele. Ele o chama de covarde, afinal eles têm um novo mundo para conquistar. E ele também diz que o Osborn o enoja. O Norman implora para que o Duende o deixe em paz, mas então o Duende fala que o Norman está se escondendo do seu verdadeiro eu. E em um ato de desespero, o Norman pega uma pedra e quebra a máscara do Duende e começa a correr, numa cena que faz um paralelo com Homem-Aranha 2. Assustado, ele tenta ir para casa, porém quando ele chega lá, ele fica sabendo que tem alguém morando na casa dele e que tanto a Oscorp quanto o Harry não existem mais. Então, sem saber para onde ir, o Norman acaba vendo um anúncio do Homem-Aranha na Fist e tenta buscar a ajuda dele lá. E é aí que ele conhece tanto a Tia May quanto o Peter desse universo. De início, ele fica surpreso ao ver que aquele Peter não é o Peter que ele conhece. Mas depois do espanto, ele começa a falar sobre o que ele está passando. Ele diz que às vezes ele não é ele mesmo, e sim uma outra pessoa. E quando essa outra pessoa assume o controle, ele não lembra do que faz. E agora, de repente, ele está nesse lugar, nessa cidade, nesse outro mundo. Definitivamente o Norman tá perdido. Ele não sabe mais o que está acontecendo com ele. E dando uma pequena pausinha aqui, eu só queria dizer que entre todos os vilões apresentados no filme, na minha opinião, o que mais precisava de ajuda era justamente o Norman. Porque afinal, depois do acidente no laboratório, eu diria que a vida do Norman foi basicamente destruída. É sério, a história dele é trágica. Ele é alguém que é atormentado por uma voz na cabeça dele, que o manda a fazer coisas que ele não quer, a machucar pessoas que ele gosta, que ele se importa. E no final do dia ele nem ao menos se lembra do que faz. E é aí que entra a Tia May, que não somente quer ajudar o Norman, como também quer ajudar todos os vilões. Ela acaba convencendo o Peter a ajudá-los, e dá uma carona tanto para ele quanto para o Norman até a casa do Doutor Estranho. Então o Norman junto ao Peter vão até a masmorra e lá o Norman encontra o seu antigo amigo Dr. Otto Octavius. O Norman fica espantado com os braços mecânicos do Otto e o Otto fica espantado com o fato do Norman estar vivo. Então depois do Homem-Aranha falar que tanto o Norman quanto o Otto morreram lutando contra o Homem-Aranha e fala em detalhes de como eles morreram, o Doutor Estranho chega e prende o Norman. E ele veio com uma caixa mágica e ela possui um botão, e se esse botão for pressionado, o feitiço vai ser invertido e automaticamente vai mandar todos os vilões para os seus respectivos universos. E era exatamente isso que o Doutor Estranho ia fazer. Porém o Peter, sabendo que isso poderia matar alguns deles, acaba lutando com o Strange pela posse da caixa. E consegue não só pegá-la, como também consegue deixar o Doutor Estranho preso na dimensão espelhada. Após isso, o Peter e a Tia May levam todos os vilões, menos o Lagarto porque ele queria ficar no caminhão, para o apartamento do Happy. E lá, o Norman ajuda o Peter a fazer um outro chip pro Octavius, e isso faz ele voltar ao normal. E enquanto o Norman estava fazendo a cura para ele mesmo, o Otto acaba perguntando a ele sobre como é a sensação de ser inteiro de novo, sem a metade sombria. E com certeza é aí que o Duende assume o controle e responde a pergunta dizendo: "Só eu". De repente, o sentido aranha do Peter começa a acionar, e ele consegue impedir o Duende de atacar. O arqui-inimigo do Teioso fala que não ia deixar que tirassem o poder dele, porque eles não entendem o que o poder verdadeiro traz.
Ele diz que viu como a Tia May fez o Peter mudar de ideia e como ela o convenceu a ajudá-los através da moralidade. Ele diz aos vilões que eles não precisam de conserto e muito menos salvação, e que os seus poderes não são maldições, e sim dons. Ele ainda diz que ficou assistindo o Peter através dos olhos covardes do Norman. Ele viu o Peter lutando para ter tudo o que ele queria, enquanto o mundo tenta fazê-lo escolher. E ele termina dizendo que deuses não escolhem, e sim tomam. Depois de causar a maior confusão, fazendo com que todos os vilões se separassem, o Duende começa a lutar com o Peter. E enquanto eles lutavam, o Duende fala pro Peter que ele tem a força para ter tudo, mas ele é muito fraco para tomar. E quanto ao desenrolar da luta, bem, o Duende simplesmente humilhou o Peter, o derrotando com certa facilidade. E mesmo a Tia May tentando ajudar o Peter injetando a cura no Duende, aparentemente não funcionou. E depois, usando o planador, ele acaba ferindo mortalmente a Tia May e por consequência a mata. Ao subir no planador, ele diz ao Peter que toda gentileza tem seu preço e que o Peter poderia agradecê-lo depois. E após jogar mais 2 bombas, ele vai embora. Mais tarde, o Duende reaparece perguntando se o Homem-Aranha pode sair para brincar pela segunda vez. Ele tenta pegar a caixa mágica, porém o Otto e o Strange o impedem. Só que ele consegue cortar um dos braços do Otto e consegue colocar uma bomba na caixa. E ela explode, fazendo com que o feitiço contido na caixa fosse libertado e, por consequência, abrisse mais fendas no multiverso. E depois de impedir o Peter de salvar a MJ, o Duende tem o seu último confronto com o Homem-Aranha. E dessa vez o Peter leva a melhor e o vence. E olha, o Duende só perdeu essa luta porque mais cedo a Tia May tinha injetado a cura nele, o que não o curou, porém o enfraqueceu. Enfim, quando o Peter 1 ia matar o Duende com o planador, o Peter 2 entra na frente e segura o golpe. E sem dizer absolutamente nada, faz o Peter 1 se acalmar. Porém o Duende ataca o Peter 2 por trás e diz ao Peter 1 que ele é o responsável pela morte da própria tia. Então o Peter 3 joga a cura feita pelo Peter 2 pro Peter 1 e ele a injeta no Norman, o curando instantaneamente e fazendo com que o Duende Verde desapareça para sempre. E apesar do Norman se sentir extremamente culpado pelas ações do Duende, ele pelo menos enfim acordou desse pesadelo, e agora tem uma segunda chance. Após o Peter pedir ao Doutor Estranho para que ele faça um novo feitiço, que é para que todos esqueçam quem ele é, todos os ex-vilões e os 2 aranhas voltam para os seus universos. E quando o Norman voltar, isso vai criar uma nova linha do tempo, onde a batalha final não aconteceu, onde ele não morreu e onde o Harry não vai querer buscar vingança contra o Homem-Aranha. E talvez nessa nova linha do tempo, o Otto nem chegue a se transformar no Dr. Octopus. O que muita gente pode não entender é a motivação do Duende Verde para querer matar o Homem-Aranha no primeiro filme. Então vamos lá, eu vou tentar explicar isso. Como eu já disse antes, o Duende é um Norman maligno, alguém capaz de fazer qualquer coisa para ter o que ele quer, inclusive matar. Mas o que ele quer? O que ele quer é poder. O poder de liderar, o poder de dominar e o poder de controlar. Então, quando ele vê o Homem-Aranha, que é alguém tão poderoso quanto ele imediatamente tentou corrompê-lo. É como se ele precisasse que as pessoas que sejam iguais a ele estejam do lado dele, para que assim ele possa liderá-los. Quando ele falou pro Peter que com o tempo as pessoas vão passar a odiá-lo, ele quis dizer que a sociedade não gosta de um vencedor. Na visão dele, a humanidade ama um perdedor.
Com o tempo, todos odiariam o Peter porque ele é um herói poderoso, e para manter a igualdade social, as pessoas iriam passar a ter inveja dele e começariam a desejar que lhe se desse muito mal. E olha, sendo sincero aqui, eu tenho que admitir que essa visão do Duende sobre o assunto faz bastante sentido. Ele pensa que o Homem-Aranha não passa de um grande tolo por ter grandes poderes e usá-los em prol dos outros. No momento em que o Peter recusa a proposta dele, ele se sente traído por um igual e passa a ver o Homem-Aranha de um aliado para um inimigo mortal. Pro Duende, se não tá com ele, então tá contra ele. E ele simplesmente não aceita e não suporta o fato do Homem-Aranha não ser igual a ele. E olha que curioso a relação entre o Norman e o Peter, respectivamente Duende Verde e Homem-Aranha. O Norman considera o Peter como um filho, e o Duende, pelo menos no início, queria o Aranha do lado dele, talvez o vendo como um possível irmão do crime ou algo assim. Porém, quando ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha, as coisas passam a ficar muito mais pessoais. É como se o Duende tivesse sido traído pela segunda vez, tanto pelo fato da relação pai e filho do Norman e do Peter, quanto pelo fato da possível irmandade entre o Duende Verde e o Homem-Aranha. E é aí que ele decide atacar todas as pessoas que o Peter ama. E isso vale também para Sem Volta para Casa, onde ele não somente atacou, como matou a Tia May, a pessoa que sempre esteve ao lado do Peter. E isso, pelo menos na minha opinião, é o auge de atingir o coração de alguém. Ele queria que o Peter 1 fosse o vilão da história, o acusando de ser o responsável pela morte da tia e o transformando em um assassino exatamente como ele. E ele quase cumpre esse objetivo de corrompê-lo, se não fosse pelo Peter 2. Enquanto o Norman estava testando a fórmula do Duende nele mesmo, é possível ver na tela do computador que todos os atributos dele foram aumentados, desde força, agilidade, visão, audição, inteligência, enfim, um combo completo. Sendo assim, bora rever e analisar os feitos desse cara. Vamos começar então com força. A primeira demonstração de força física do Duende é quando ele mata o Strom, o jogando contra o vidro. Outro momento de força foi no Festival da União, onde ele não somente segurou um soco do Homem-Aranha que faz isso com uma pessoa normal, como ele também mete um chute que faz o Peter voar a vários metros de distância. Ainda no festival, quando o Peter pula para tentar salvar a Mary Jane, o Duende o esmaga contra os vidros. E o impacto foi tão forte que fez todos os vidros saltarem. E agora, indo para a cena do incêndio, o Duende mete um murro na cara do Miranha que faz ele voar alguns tantos metros. E um outro momento de força, ainda envolvendo socos e chutes, é lá na batalha final do primeiro filme, onde o Duende dá um soco no queixo do Peter e faz ele literalmente ir pelas alturas. E logo depois disso, ele mostra que consegue até mesmo rasgar as teias do Miranha. Indo agora para aquela cena clássica da ponte, onde o Duende está segurando o teleférico na mão direita e a Mary Jane na mão esquerda. E se liga, incluindo o peso das crianças aqui, esse teleférico pesa em torno de 16 toneladas. E isso com apenas uma mão, sendo que na outra ele estava segurando a MJ, uma mulher adulta que deve pesar uns 50 quilos. E ele tá segurando os dois aparentemente sem fazer nenhum esforço. Já em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, o maior feito de força do Duende é quando ele esmaga o Peter em vários pisos de concreto. Resistência. Em No Way Home, ele mostrou ter uma resistência muito boa quando ele estava lutando com o Peter no apartamento do Rap, onde o Peter socava a cara dele com toda a força que ele tinha, e mesmo assim o Duende apenas ria. Indo agora pro final, na última batalha dos dois, onde ele estava enfraquecido graças a Tia May,
e o Peter o espancava sem parar. E mesmo enfraquecido e tomando uma surra, nenhuma gota de sangue sequer cai do seu rosto. Mas o maior feito de resistência que ele demonstrou foi no primeiro filme, quando um muro gigante foi jogado em cima dele, e ele se levanta apenas atordoado. Agilidade. O Duende se mostrou extremamente ágil quando se trata de pilotar o planador, inclusive até mesmo fazendo manobras em cima dele. Porém, o momento que ele mostrou ser ágil em batalha foi na luta final que ele teve com o nosso querido Peter 2. Logo depois dele ter dado aquele soco que fez o Peter criar asas, ele dá um mortal pra frente para se aproximar do Peter e imediatamente já mete um soco nele para impedir que ele o contra-ataque. Equipamentos usados em batalha. O Duende Verde possui vários de seus, digamos, brinquedinhos, que podem ser extremamente úteis em combate. Entre eles o seu famoso e clássico planador, que pode chegar a uma velocidade de aproximadamente 145 km por hora. Além dele também ser equipado com bombas, mísseis e metralhadoras. Sem o seu planador, o Duende pode contar com as suas já citadas abóboras explosivas, que podem variar desde uma explosão normal até uma desintegração corporal. O Duende também possui as suas Razor Bats, ou lâminas morcego, que quando fechadas parecem bombas normais, porém quando abertas, elas demonstram lâminas giratórias que possuem um alto nível de corte, já que foram capazes de ferir alguém tão resistente quanto o Homem-Aranha. Falando em corte, em No Way Home, o Duende mostrou uma nova arma, um tipo de garra, que também possui um alto nível de corte, já que conseguiu ferir o Peter 1. E não dá para esquecer do seu gás sonífero, que além de fazer as vítimas dormirem, ele ainda faz que elas fiquem paralisadas depois que acordam. Ele também possui um cabo, que ele usa para amarrar o Peter e levar ele para aquele prédio abandonado. E por último temos o seu tridente, que usando isso ele quase conseguiu matar o Peter. E agora enfim vamos para a conclusão desse vídeo. O Duende Verde / Norman Osborn do Willem Dafoe é um personagem incrível, interessante, complexo, muito poderoso e armado até os dentes. Ele é sem dúvidas o meu vilão favorito, ele é também o meu Duende Verde favorito, e eu gosto de basicamente tudo nele, desde o traje, a máscara, enfim, tudo. Eu até gosto das lentes da máscara dele serem retráteis. E também gosto do fato de que o próprio Jameson deu o nome de Duende Verde pro Duende Verde. E se você realmente chegou até aqui, parabéns, porque você é uma pessoa maravilhosa e você merece um abraço bem apertado. É sério, muito obrigado mesmo. Mas então é isso, esse foi o vídeo, espero de verdade que vocês tenham gostado. E é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis e tchau.